Boa noite a todos, sejam bem-vindos aqui ao nosso canal Terça Livre. Eu sou o Alan dos Santos e este é o nosso terceiro, Café Filosófico. Sejam todos bem-vindos. Mais uma vez, sejam todos bem-vindos aqui ao nosso canal Terça Livre. Essa é a terceira edição do nosso Café Filosófico e eu estou aqui com o professor Joel Gracioso. Boa noite, professor, tudo bom? Boa noite, Alan. Com alegria que nós estamos aqui mais uma vez para poder conversar um pouco, refletir aí sobre mais um tema, com os nossos internautas. Olha, esse tema de hoje me anima muito porque eu não sei o que o STF vai fazer, com relação ao aborto, a gente não sabe, a gente nunca sabe, A gente supõe que o STF sempre vai fazer o pior, vai legislar mesmo, vai acabar com a vida de várias crianças inocentes, e a gente sabe que a política vai de mal a pior, embora estamos aí com grandes esperanças nas eleições de 2018, mas cada vez fica mais sinistra, a situação política do mundo. Já visto o que aconteceu já agora aí na Argentina, falta o Senado aprovar ou não o aborto, mas a Argentina, que sempre produziu grandes intelectuais, grandes providas, a Irlanda, que foi aí um país tão forte, católico, e agora está apoiando, aprovou o aborto, os Estados Unidos que luta, tanto católicos como protestantes, evangélicos em geral, estão aí lutando contra o aborto nos Estados Unidos, a Europa decaindo, estima-se que não haverá mais europeu na Europa em poucos anos, mas serão todos muçulmanos. E aí, em tempo de crise, assim, professor, eu lembro de Santo Agostinho, um autor no qual o senhor é um grande especialista. Como é que era a época de Agostinho? Porque Agostinho é um grande intelectual, era tudo lindo, maravilhoso, tinha um ótimo imperador, tinha um ótimo prefeito, um ótimo governador, a política era maravilhosa. Como é que era a situação de Agostinho? Porque quando a gente olha para Agostinho, a gente pensa, era tudo lindo, por isso que ele era um grande intelectual. Não é bem assim, De fato, o pessoal às vezes tem uma ideia de que como Santo Agostinho, ele nasceu no ano 354 e morreu no ano 430. Então, ou seja, ele pega ali a segunda parte do século IV e uma primeira parte ali do século V. E geralmente o pessoal pega uma data como referência, que é a data de 313, o famoso Edito de Milão, onde o imperador Constantino ele dá liberdade religiosa aos cristãos. Então, geralmente se salienta muito que a época de Santo Agostinho, ou seja, se ele nasce em 354, bem depois já do Edito de Milão, dessa liberdade religiosa, então a igreja já era uma igreja, digamos, mais organizada, mais estruturada, e principalmente não era aquela igreja das catacumbas, aquela igreja perseguida, massacrada, e ali naquele contexto do final do século I, depois do século II, onde essa perseguição foi se alternando em muitos momentos, Às vezes uma perseguição mais sangrenta, às vezes uma perseguição mais branda, mas enfim, não havia essa questão da liberdade religiosa. E é óbvio que isso gerava dificuldades, crises, etc. Então, geralmente se faz esse raciocínio simples, Como ele veio depois, ele pegou a época da Igreja Imperial, ele pegou a época em que Igreja e Estado caminhavam juntas, E a igreja recebeu não só a liberdade religiosa, mas também o imperador Constantino, digamos, tomou decisões, enfim, que acabaram beneficiando a igreja de outras formas, e outros imperadores, enfim, que vieram depois. Porém, quando nós analisamos essas coisas com mais calma, a gente não percebe que não é assim. Ou seja, se faz necessário analisar, digamos assim, a inserção histórica de Santo Agostinho. Então, Agostinho, de fato, é um romano, ele vive nesse contexto da cultura romana, tanto que o contato que ele tem, enfim, com a cultura grega é por intermédio de toda essa estrutura romana, enfim, o modo como ele foi educado, orientado, a escola que estudou, os manuais que leu, enfim, os textos que ele teve acesso. Agora, ele vive um primeiro momento também, um momento de crise, ou seja,
se por um lado, do ponto de vista cristão, ele está ali na segunda fase da patrística, né? Da patrística, que é a época dos padres da igreja, que foram esses grandes escritores cristãos, defensores da fé. Então ele vive esse período muito chamado período áureo, né, do apogeu da patrística, que vai mais ou menos do ano 325 até o ano 451, né? Então se coloca ali o primeiro concílio de Nicéia, né, o processo de recepção desse concílio como o início desse segundo período, e o concílio, a elaboração do concílio de Calcedônia em 451, como o término, digamos, desse período. Então, de fato, é um período áureo, né, se você pensar do ponto de vista da produtividade intelectual. E isso é interessantíssimo, quer dizer, se você pega, você tem os padres capadócios, né, São Basílio, São Gregório de Nissa, São Gregório Nazianzeno, São Jerônimo, Ambrósio, né, São João Crisóstomo, o próprio Agostinho e tantos outros, quer dizer, grandes nomes, uma efervescência intelectual muito grande nesse período, e aí essa tendência de achar realmente, pô, essa liberdade da igreja e toda essa maravilha foi tão simples, foi tão benéfica e simples. E não foi, né? Ou seja, primeiro, quando a gente analisa essa dupla inserção histórica, essa aproximação entre igreja e império, ou igreja e Estado, como alguns preferem dizer, por essa palavra a gente tem que tomar cuidado, né? Sim. Ou seja, o conceito de Estado é um contexto muito mais moderno, né? Não tanto antigo. Mas, enfim, essa relação da igreja com o poder temporal, né? Com o império, com a estrutura do poder estabelecido pelos próprios homens, não foi uma aproximação tão simples, né? Ou seja, os cristãos tiveram um período de perseguição muito profundo. E foram perseguições, como eu disse, às vezes sangrentas. Então, isso acabou deixando toda uma memória nas comunidades cristãs, né? E quando o imperador Constantino foi tentando se aproximar da comunidade cristã, da igreja, evidentemente que havia, não tanto no sentido de mágoa, de revolta, mas uma desconfiança, né? Ou seja, se até hoje fomos perseguidos, se até hoje não nos deram nada, por que querem se aproximar agora? Então, o primeiro ponto é esse. Então, há uma resistência, há uma desconfiança sobre essa aproximação. Tanto que alguns padres da igreja, alguns autores, tiveram que justamente fazer todo um trabalho, digamos assim, para diminuir essa resistência dentro da igreja no sentido amplo, no sentido geral. E tinha um segundo motivo teológico também, ou seja, os cristãos, desde o início, deixavam bem claro que eles estavam buscando o reino de Deus, o reino dos céus. E não um reino constituído simplesmente nesse tempo, ou seja, atrás meramente de um poder temporal, político e econômico, né? Então, a primeira finalidade era justamente o quê? Buscar o reino de Deus, e não simplesmente um reino localizado nesse mundo geograficamente que te desse todo o poder, benefícios e condições. Então, isso levava, digamos, essas duas coisas, ou seja, a perseguição que gerou desconfiança, e teologicamente falando, uma valorização maior dessa questão do reino de Deus ou do reino dos céus, em detrimento de um reino propriamente ali no tempo, né, leva os cristãos, de fato, a questionarem o porquê dessa aproximação, o porquê dessa relação, por que ceder a tudo isso? Então, essa aproximação, repito, historicamente, não foi tão simples, né? E além disso, nós não podemos esquecer que dentro da própria igreja existia ali todo um contexto de crise, né? Ou seja, quando você tem o primeiro concílio de Nicéia em 325, onde uma corrente de pensamento chamada arianismo, né, foi condenada, foi considerada heresia, foi considerada falsa doutrina, né? Isso acabou, de fato, estabelecendo, digamos assim, os determinados limites, né, para a própria questão não só da reflexão, enfim, mas a doutrina cristã, a fé cristã, o modo de expressá-la foi se definindo e deixando mais claro as coisas, digamos assim. Então, muita coisa, digamos, que era falada, ou, entre aspas, tolerada, até ali até o início, digamos, do século IV, depois do Concílio de Nicéia, evidentemente que vai estabelecendo toda uma ortodoxia na igreja.
Isso não quer dizer que antes não existia, não é isso que eu estou dizendo, né? E nem que depois de Nicéia não há liberdade. Mas na medida em que a igreja vai definindo as coisas, ela vai deixando bem claro que liberdade, no sentido religioso, não é simplesmente você acreditar em qualquer coisa e falar o que você quiser. Se você quer realmente seguir Jesus, fazer parte desse corpo de Cristo que é a igreja, você precisa realmente aderir à fé dessa igreja, né? E aí, a partir disso, o arianismo que defendia que Jesus, o Filho, era subordinado ao Pai, inferior ao Pai, é condenado, outras heresias com o tempo também vão sendo condenadas, né? Então, você tem depois o problema do donatismo, o problema do pelagianismo, né? O próprio problema do maniqueísmo, do priscilianismo, e por aí vai, né? Então, Agostinho, ele participou de todo esse momento de crise, ou seja, também existiram muitos conflitos, muita crise no interior da igreja. Então, no século II, por exemplo, você teve ali a crise do gnosticismo, que Santo Irineu de Leão combateu, né? Muitos historiadores mostram que o arianismo também foi uma crise violenta dentro da igreja, né? Santo Atanásio foi um grande nome, assim, mas Santo Agostinho, mesmo na época dele, ainda ele dialoga e debate com os arianos, né? Que, de uma certa maneira, colocam o filho subordinado ao pai. Mas você tem também o plano do maniqueísmo, né? Que colocava a existência do sumo bem e do sumo mal, né? O donatismo, que queria simplesmente, que achava que a igreja era constituída só de pessoas santas e imaculadas, que não havia experiência do pecado na vida dos cristãos, que quem tivesse essa experiência do pecado não poderia fazer parte da igreja, né? Enquanto que Agostinho vem e defende claramente, né, que o cristão é santo e pecador, santidade é essa busca constante, e o próprio pelagianismo, que inclui e interpreta e entende a graça de Deus como se fosse no próprio plano natural e não sobrenatural, ou seja, o pecado de Adão, no máximo, gerou um mau exemplo para nós, né? Mas não que tenha provocado uma ferida na natureza humana. Então, todos esses temas e assuntos, quer dizer, foram épocas difíceis, né? Por isso que aconteceram vários concílios, né? Sínodos regionais e concílios mais amplos. Então, eu digo, dentro dessa aproximação entre igreja e império não foi simples, e o próprio desenvolvimento da igreja, da doutrina da igreja, no sentido de expressão, também não foi simples. Muitas correntes foram, enfim, condenadas como heresias, né? E além de tudo isso, nós não podemos esquecer que Agostinho vive um período, né, muito peculiar, ou seja, se nós pensarmos, por exemplo, no ano 378, os godos vencem os romanos na região do Danúbio. Em 406, a Gália é tomada pelos bárbaros. Em 409, o mesmo ocorre com a Espanha. Em 410, os bárbaros liderados por Alarico entram em Roma. Quer dizer, é uma sucessão. Tá tudo lindo, né? Fatos, né? É uma sucessão de fatos, quer dizer, que além dessa coisa da aproximação da igreja, nós temos coisas que estão ocorrendo, digamos assim, no contexto do Império Romano, da sociedade que ele está inserido, seja questões sociais e políticas. Isso foi tão forte, ou seja, o espírito, digamos assim, da tomada de Roma chegou a ser considerada a queda do Ocidente. Ela é vista como a queda do Ocidente, ou seja, o Ocidente vai acabar, é o fim da civilização ocidental. Então, tudo praticamente estaria submetido à barbárie. Tudo seria submetido à barbárie. Não teria mais esperança de nada, né? Então, é desse contexto que nós estamos falando, Alan. É um contexto muito complicado. É o que alguns autores chamam de dupla inserção histórica de Santo Agostinho, ou seja, essa inserção histórica no contexto de crise, né? Essa ideia ele vive num período que chegava ao fim, né? Um período que chegava ao fim, um período de transição, um período de derrocada ali do Império, e que vai ser interpretado, repito, como essa queda ocidental, como se fosse o próprio fim da civilização ocidental. E, ao mesmo tempo, esses conflitos, né, internos à própria igreja. É isso. Então a gente vê claramente, né, E eu tô me ouvindo um pouquinho aqui. Você consegue baixar um pouquinho o volume?
Deixa eu ver aqui. Só baixar o volume um pouquinho aí. Pouca coisa. Aí, pronto, já deu. Então a gente percebe que num contexto religioso, né, para quem está nos assistindo e não está muito familiarizado, o contexto religioso não estava nada estabelecido, não tinha nenhuma paz, conflitos, e o debate aberto e amplo, que é uma coisa que hoje não se existe, né? As pessoas confundem paz com a ausência do debate, né? Se a gente discorda, não vamos debater, não, para a gente ser amiguinho, né? Então ali, aquele conflito de ideias, no contexto político-social, uma ruína do império, num contexto moral também, né, acredito, do próprio Império Romano, né, a própria Roma perdendo a sua seiva, né, perdendo a sua, como eu posso dizer, a seiva mesmo, né, a sua linha mestra, para poder continuar com a força do império, porque nenhum império pode permanecer sem uma linha mestra moral firme. E aí, dentro desse contexto todo, né, Agostinho está inserido e consegue nos iluminar contextos filosóficos e teológicos profundíssimos, né? Algo similar ao que a gente vive hoje, eu posso dizer, né? Sem medo de errar, acho que a gente pode dizer que hoje nós vivemos algo similar a esse contexto. Não estou dizendo que é igual, mas similar sim, né? Porque nós temos um problema moral gravíssimo, nós temos crises religiosas, não só dentro da Igreja Católica, como em outras religiões, nós temos a vida política, né? A política eleitoral, né? Aquela coisa dos governos, do Estado, também em todos os lugares do mundo, e o que a gente faz? A gente arranca os cabelos, fala que não dá mais para fazer nada. Antes de eu responder essa pergunta aí, antes de eu responder essa pergunta, a gente vamos ao intervalo comercial e a gente volta já já. Olá, tudo bem com vocês? Eu sou a Caroline Detone, do programa Detona News, do canal Terça Livre. Assim como muitos, eu apoio os trabalhos realizados pelo canal Terça Livre, que tem se esforçado em trazer conteúdos essenciais para a formação intelectual dos brasileiros. Nós sabemos que os livros são as maiores armas contra a ignorância, e é justamente pensando nisso que eu gostaria de hoje fazer um convite especial para você. Eu gostaria de convidá-los para acessar a livraria do canal Terça Livre. Ali você vai encontrar os melhores livros sobre conservadorismo, cultura, política, enfim, uma imensidão de conhecimento que está ao nosso dispor. Além de tudo, você ainda vai encontrar lançamentos exclusivos, kits promocionais e ofertas. Então acesse livraria.tercalivre.com.br e nos ajude, inclusive, na manutenção do canal. Estamos de volta aqui então com o nosso café filosófico. A pergunta que eu tinha feito antes dos intervalos era a seguinte, né? Dentro desse contexto similar que nós vivemos hoje e que Agostinho vivia na sua época, vale a pena reagir como Agostinho ou vamos jogar a toalha nesse ringue aí? Eu penso da seguinte forma, né? Alguns comentadores da obra agostiniana, eles salientam o seguinte, que há de fato uma íntima conexão, tá certo? Entre o tipo de reflexão desenvolvido por Santo Agostinho, né? E esse contexto que ele viveu. Então é como se, de fato, ele dentro desse contexto, no sentido tanto social, político, no Império, quanto nesse sentido eclesiástico, tudo isso acabou, de uma certa maneira, alimentando o pensamento de Agostinho. Então, existe uma parte do pensamento dele, que a gente vê que muitas obras e muitos textos que ele escreveu, é porque, de fato, ele se sentiu desafiado, digamos assim, em relação àquelas correntes filosóficas que foram consideradas heréticas pela Igreja, né, que portavam ali algum tipo de doutrina falsa, que não era fiel à verdadeira identidade do cristianismo, à verdade revelada por Cristo, etc. Então, muita coisa que ele escreveu, repito, veio da contribuição, digamos assim, dessas questões, desses diálogos, debates, ou dessas correntes de pensamento que foram consideradas heréticas. E uma outra parte do pensamento dele é também devido a essa situação histórica, ou seja, é nítido que Agostinho interpreta a crise histórica que ele vive ali no Império Romano, na sociedade que ele está inserido,
por um lado, é uma crise histórica, e quando eu falo uma crise histórica, quer dizer, é uma crise política, é uma crise social, é uma crise econômica, mas ele interpreta também como uma crise espiritual. E uma crise espiritual não só no sentido religioso, no sentido do ser humano que se afastou de Deus, no ser humano que não se aproximou do único e verdadeiro Deus, mas uma crise espiritual também no sentido moral, né? Se você pegar, por exemplo, a grande obra de Agostinho, que é a Cidade de Deus, tá certo? Se você pega ali no contexto da Cidade de Deus os primeiros livros, é como se fosse ali uma certa teoria sobre a origem dos impérios. E aí ele descreve, né? É nítido todo o conhecimento histórico dele, evidentemente de acordo com o que tinha disponível ali na época. Então a gente vê o conhecimento que ele tinha da história de Roma, né? De diversos povos, e aí ele vai descrevendo como que esse império foi surgindo, como que ele foi se expandindo, se estruturando, tá certo? E uma coisa que Agostinho chama muita atenção, Alan, é para a questão dos costumes, a questão dos valores, a questão dos princípios, e de uma maneira muito peculiar, a questão das virtudes. Então, o que ele mostra, me parece, o que ele chama bastante a atenção, é que o Império Romano, por exemplo, foi surgindo, se estruturando e crescendo, à medida em que foi fiel e colocou em prática determinados princípios morais, determinados valores, determinados costumes, digamos assim, e virtudes, né? Então, enquanto esse império foi fiel a esses costumes, a esses valores, né, que tem toda uma relação com a própria realidade, com a natureza do ser humano, com a própria maneira de organização das coisas, com a ordem natural das coisas, né? Enquanto o império respeita isso e aquelas virtudes bem basilares da vida humana, da existência humana, né, ele foi se desenvolvendo, ele foi se estruturando, ou seja, ele foi prosperando. Por quê? Porque ele tinha, digamos, o estofo, a base, o fundamento necessário para manter essa coesão social, né? Mas na medida em que o Império Romano foi se afastando desses costumes sadios, equilibrados, e foi cada vez mais adentrando um monte de costumes corrompidos e depravados, deixando de lado, portanto, um conjunto de valores e princípios e virtudes básicas e adentrando, digamos, e aderindo a um monte de vícios. Agostinho mostra que aí está a origem da crise e da queda do Império Romano. Ou seja, muitas vezes alguns romanos acusavam os cristãos de serem a causa dessa queda e dessa crise, porque não adoravam os deuses romanos, os deuses pagãos, etc. E Agostinho mostra que, na realidade, a verdadeira crise e origem está nessa questão moral, está nessa questão ética, né, de não se ter uma conduta, um tipo de vida minimamente condizente com aqueles valores e princípios naturais, de acordo com a ordem natural das coisas, e principalmente com aquelas virtudes elementares. Ou seja, na medida em que um determinado povo se permite a ficar exaltando vícios e costumes depravados, automaticamente a vida social, a vida na família, a vida individual, ela entra num processo de derrocada e de decadência. Né? A similitude disso com o tempo atual é tão profundo, professor. E aí eu acho que é o que ele tenta fazer, quer dizer, o que eu sempre me perguntei, quer dizer, como, e é isso que eu acho que a gente tem que parar para pensar um pouco, como que Agostinho, nesse contexto, ou seja, ele está no fim de um período, uma crise histórica, portanto, política, social e econômica intensa, né? Roma sendo invadida pelos bárbaros, determinados fatos históricos já tinham acontecido antes do ano 410. Então, essa invasão dos bárbaros, digamos assim, é a gota d'água, né? Sim. Mas antes disso já tinham ocorrido outras coisas. Então, ele vai vendo esse império entrar em crise devido ao quê? Às suas corrupções. As suas corrupções humanas, morais, éticas, né? Vai abrindo mão de valores e princípios e virtudes basilares,
tanto da vida social quanto da vida individual. Agostinho vê isso. E aí eu me pergunto, quer dizer, como que ele pôde achar forças, ou o que ele fez, qual foi a postura dele? Ele não ficou só assistindo isso, né? Por um lado, é lógico, teve um período da vida dele, como nós sabemos, que ele também só queria saber de farra e boemia e de buscar o prazer, etc. e tal. Sim. Né? E a vaidade, a vanglória, ele narra isso nas suas confissões. Mas, ao mesmo tempo, quando ele desperta, ou seja, quando ele pensa a dimensão da conversão, e aí a gente tem que tomar muito cuidado com esse conceito aqui, né? Ou seja, a conversão no sentido agostiniano, lógico que ela tem toda uma conotação religiosa, é muito forte isso, a questão da adesão a Deus, a Cristo, mas existem outros sentidos, ou seja, a conversão também é uma conversão intelectual, é uma conversão no sentido da postura de vida, né, do modo de viver, ou seja, não buscar apenas mais simplesmente os prazeres, as paixões, mas discutir realmente sobre a verdade das coisas, né? Ou a questão da sabedoria, como no mundo antigo era dito, né? Essa coisa da filosofia como amor à sabedoria, buscando compreender por que as coisas são do jeito que são, qual é de fato quais são de fato as causas que faz com que as coisas sejam do modo como são, né? Então essa busca da sabedoria, das causas, da compreensão da própria existência e do ser das coisas, do próprio ser, do autoconhecimento. Então, isso é interessantíssimo, porque uma pessoa dominada pelas paixões, pelos vícios, ela não consegue, ela não tem outra preocupação. Imagina alguém que acorda de manhã, de manhã ela já acorda pensando o que ela vai beber, qual é o tipo de pinga que ela vai tomar o dia inteiro. Aí, além da pinga, ela fica o dia inteiro pensando quantos atos sexuais ela vai ter o dia todo, né? Então, uma pessoa que é dominada pela pornografia, pela sensibilidade exagerada, né? Por qualquer tipo de vício, quer dizer, uma alma que é dominada por vários tipos de vícios, ela tá apegada ao que? Aquele prazer momentâneo, né? E quando eu cito aqui a questão da pornografia, ou de uma sexualidade desregrada, né, essa coisa da sensualidade, não sei mais o quê, mas existem outros problemas, ou seja, uma alma que é doente também, por exemplo, uma alma soberba, que só busca o poder pelo poder, a vaidade, a vanglória, o aplauso, dinheiro, né, o dinheiro. Então, é uma alma enferma, é uma alma doente. E o que nós vemos hoje em dia? Então, o que você disse aí da semelhança é uma coisa muito real. Nós vivemos hoje numa sociedade que padece de vícios. Ela padece de vícios, né? E uma pessoa que tenta levar muitas vezes uma vida virtuosa, ela é ridicularizada. Então, o vício é exaltado. É chamado de extremista. Né? O costume corrompido, as pessoas têm orgulho de determinadas coisas, né? Não vou nem citar nomes aqui para evitar problema, mas, enfim, coisas que deveriam ter vergonha, as pessoas fazem passeata para ter orgulho. Né? Então, é uma coisa assim, é isso que nós vivemos, quer dizer, é uma degradação. Professor, sabe o que eu lembrei aqui agora? Desculpa interrompê-lo, mas sabe o que eu lembrei aqui agora? Teve uma decisão do STF que deu guarda para os cães. Vai dividir, o casalzinho vai, um tempo o cachorro fica na casa de um tempo o cachorro fica na casa. Eu vi. Aí as pessoas não entendem, né? Por que é óbvio que existe um plano de destruição da moral, arquitetado por bilionários, globalistas, etc. Mas as pessoas não entendem por que a reação da comunidade humana, ou seja, o que de fato é a política, que é a comunidade humana, as pessoas não entendem por que isso não causa repulsa. Causa em um ou outro. Alguém vai pensar, nossa, que decisão meio doida. Mas por que isso não é um motivo de, meu Deus, onde chegamos? Né? Não são todos que viram e falam assim, meu Deus, onde chegamos? Né? E aí as pessoas não entendem como que a sociedade fica com o intelecto adormecido, obliterado, obscurecido, exatamente por causa dessas paixões que dominaram. Tem um artigo do Olavo chamado Não Mexa no Meu Santo Dinheirinho. Né? Pode matar bebê? Pode. É decisão da mulher. Pode fazer isso? Pode. Pode fazer isso? Pode. Pode mexer no meu dinheirinho? Não, não pode não. Vamos fazer revolução. Vamos acabar com isso aí porque eles estão arrancando meu dinheiro.
né? Por isso que você pode ver que a estratégia, Alan, sempre é salientar muito o econômico, né? Todo mundo acha que o problema do Brasil, como a gente já falou em outro programa, é apenas econômico. Ou seja, tudo bem, eu não estou dizendo que não existem problemas sociais no Brasil, que não existem desafios, eu não estou discutindo isso, né? Esses problemas existem. Só que o econômico sempre é colocado em primeiro lugar. Quando na verdade ele é consequência. Exato. É isso mesmo. Se existe toda uma crise econômica, é porque outras coisas foram abandonadas anteriormente. Essa que é a grande questão. E parece que hoje em dia é uma dificuldade muito grande de se entender isso. Seja no sentido privado, particular, da vida individual também, seja no âmbito das relações humanas, né, e dos grupos sociais e da vida em sociedade. Né, e me parece que Santo Agostinho, nesse ponto, ele pode nos ajudar muito. Quer dizer, nesse contexto todo, ele consegue fazer uma obra inaugural. Ele faz uma obra inaugural. Ou seja, ele reflete e pensa sobre a história, sobre o sentido da história, sobre o fundamento da política, sobre o sentido do Estado, suas funções, a partir desse contexto de crise. Então, quer dizer, para que serve a política? Qual é o fundamento da política? O que é a política? Né? Qual é a sua origem? Qual é a origem do Estado? Quais são as funções do Estado? E aí ele mostra. Mas B, que seja a política ou o Estado, não existe simplesmente para ficar regulando as coisas para se produzir e para se ter progresso, mas para salvaguardar a dignidade humana, para realmente ajudar o ser humano a ser um ser humano melhor. E pensar nessa questão da dignidade humana, do ponto de vista agostiniano, não se reduz apenas ao plano da imanência, da temporalidade, mas também ter a coragem de se colocar a questão sobre o destino eterno das pessoas. Qual é de fato o fim último do ser humano. Nasci para ser comida de vermes, né? Ou eu nasci para algo melhor, né? Nasci para algo, não vou nem dizer se é melhor ou pior, eu nasci para ser comida de verme ou eu tenho uma nobreza maior do que isso? O professor Nogueira fala pasto de vermes, né? Pelo menos a coragem de colocar a questão, né? Esse é o grande ponto. Ou seja, você pega um Platão e um Aristóteles, eles colocavam a questão: qual é o fim último do homem? Né? Ou seja, qual é o fim último do agir humano, da própria existência humana? Isso é discutido. E hoje em dia se nega a se discutir sobre isso, a se refletir sobre isso. Ao contrário, as pessoas são estimuladas constantemente a buscar o aqui e o agora. O famoso carpe diem. Sim. Ou seja, aproveita. Já que está tudo uma merda, vamos... É isso mesmo. Extenua. Tem que beber até, tem que fazer tudo. Ou seja, tudo tem que ser intenso e tem que ser excessivo, né? E essa coisa do prazer, né? Então, da satisfação pessoal, não só de emoções, mas de experiências fortes, né? E até extenuar. Porque a vida é isso. A vida se reduz a isso. É triste, né? Porque já não se tem mais alegria, se tem histeria, né? Oi? Já não se tem mais alegria, se tem só histeria, né? Aquela... Sim. Como é que o Ratzinger fala? Ele fala da máscara do desespero, né? A alegria vira máscara do desespero. Sim, porque você vai confundir na alegria, que é o estado de espírito, que pressupõe uma sobriedade, né? Todo um equilíbrio, uma temperança. E você confunde a alegria, seja com prazer, entendeu? Você achar que ter alegria necessariamente é sentir prazer, e o prazer é uma coisa que atinge geralmente essa coisa do físico, né? É a coisa momentânea de satisfação física, do bem-estar, etc. Ou se não, confundir a alegria, como você disse, com essa coisa da histeria, etc. e tal. E o pessoal acha que alegre é aquela pessoa que tem vocação para ser uma hiena, né? Onde ela fica, enfim, rindo o dia inteiro, até do que não deve ser. Então, sim. Mas é refletir. Eu acho que o grande exemplo de Santo Agostinho é isso, ou seja, um momento de crise, numa época de crise, de derrocada, de fim de época, de crise civilizacional, nós podemos ficar parados reclamando, resmungando, ou achando que o mundo está acabando, com o apocalipse está para voltar, né? Com o apocalipse está para acontecer, desculpa, né? Ou ter uma outra postura, né? Ter uma postura de que, bom, qual é
Qual é a pequena contribuição que eu posso dar? O que eu posso fazer para resgatar determinados princípios, valores e virtudes? E não só no sentido individual, mas o que eu posso também fazer para colaborar para essa reestruturação da própria sociedade a partir de princípios e valores verdadeiros. Eu acho que é isso que nós precisamos pensar. E eu percebo que hoje em dia há uma onda bem pessimista, onde muitas pessoas dizem que não há mais o que fazer, ou seja, vamos curtir a vida, vamos levar, vamos aproveitar o que der a máximo, cada um que se vire, quem pode mais chorar, né? E vamos levando, quer dizer, não tem mais o que fazer. Então eu acho assim, nós não podemos ser ingênuos. Os problemas existem, nós estamos numa crise muito forte, né? A coisa é muito, muito bruta, muito violenta no sentido civilizacional, cultural, educacional, como nós já comentamos aqui em outros programas. Uhum. Mas eu acho que nós temos também motivos para ter esperança, né? Tem pessoas tomando atitudes muito concretas e, em primeiro lugar, eu acho que é fazer todo esse esforço de estudar, de ter um conhecimento mais claro, para ter uma capacidade melhor de analisar as coisas. E pegar Agostinho como esse exemplo, de alguém que viveu uma época tão complicada e difícil quanto a nossa, socialmente falando, e além disso, na própria igreja também, um monte de conflitos e atritos, você tem que ficar debatendo, discutindo com muitos grupos, né? E na realidade da igreja, como você disse, não só da igreja católica, mas também de outras religiões, vivemos também um período delicado. Então, eu acho que deve haver, por um lado, esse amor à verdade, mas ao mesmo tempo, essa preparação, essa busca. E para concluir, eu gostaria de dizer o seguinte: só se pode reagir a tudo isso quando você não quer ser pasto de vermes, né? Se você sabe que você não nasceu para ser comida de verme, não tem crise política que te pare, né? Exato. Você tem força para lutar, pode vir ditador, pode vir sangue, pode vir perseguição, pode vir um cacete a quatro. Né? A força e o vigor de lutar pela verdade, seja por Deus, por mim, pela minha família e pelo meu filho, né? Ela não vai ceder, essa força ela não recua, ela não tem uma diminuição por uma perseguição ou outra, por uma situação que fica pior ou melhor, né? Porque você vê sentido, né? Sim. Você vê o sentido. O Viktor Frankl, nas obras dele, chama muita atenção para isso, né? Ele fala que a gente descobre o sentido da vida realizando valores, né? E aí ele cita lá tipos de valores que o ser humano pode realizar na sua vida que o ajudam profundamente a descobrir o sentido da vida. Agora, se você não realiza valores, você não descobre o sentido da vida. E você vai ter motivação e força para realizar esses valores justamente quando você se questiona e vê que o seu fim útil não é ser simplesmente comida de verme. Que há algo mais. Mas para isso é aquela história, o ser humano tem que ter a coragem de pensar, deixar essa preguiça, né, de estudar, de ler, né? Então o conselho que eu sempre dou é esse: vá estudar, busque cursos, leia. Hoje na internet, em muitos lugares, a gente tem muitas oportunidades, né? Ou seja, não pode usar como desculpa. Às vezes as pessoas usam como desculpa: professor, mas eu ganho muito pouco, eu sou pobre, eu não tenho... Não, na história nós vemos quantas pessoas foram pobres e que aproveitaram as oportunidades que tiveram. E que não deixaram simplesmente essa realidade de pobreza impor qual seria o fim da sua história. Então, é lutar contra isso, né? É se esforçar, é aproveitar as oportunidades, né? Quantas bibliotecas tem que você pode ir e ler? As bibliotecas no Brasil são poucas pessoas que vão. Então você tem biblioteca, você tem, repito, na própria internet, o próprio Terça Livre é um exemplo disso. Onde você vai encontrar cursos por R$ 9,90 ou R$ 99, uma coisa assim? O custo está R$ 90 do Terça Livre. Você percebe? Então, assim, desculpe, né? Mas quem fala isso é porque não está muito afim mesmo. Não está afim. E sem se preparar, realmente, fica muito difícil não ser manipulado pelos outros, não ser dominado pelos vícios
e, por conseguinte, não entrar num processo de corrupção da própria consciência, onde a sua consciência vai se transformando numa consciência laxa, né? Cauterizada, e onde você não consegue mais nem se escandalizar com o mal. Nem o mal que se manifesta se escandaliza mais, porque a sua consciência praticamente está quase que extirpada. Então, o que eu diria para dizer isso, né? Mas não desista, acho que nós não temos que desistir, nós temos que continuar nosso caminho. Professor, mais uma vez, muito obrigado. A vontade que dá é de continuar o bate-papo, mas já estouramos o tempo aqui, o senhor só tinha 30 minutinhos aí, agora batemos 40 minutos já de bate-papo aqui no nosso Café Filosófico. Ainda bem que tem toda sexta-feira, ainda bem que ainda vai ter um curso com o professor Joel no Terça Livre Academia, porque a vontade que dá é de ficar ouvindo, perguntando para questionar ali, ouvir cada vez mais. Mais uma vez, muito obrigado. Eu que agradeço, Fala. Obrigado pelo convite, né? Que a gente possa continuar esse trabalho. Para mim é uma alegria poder dar essa pequena colaboração e os internautas que eles possam aproveitar realmente esse momento de reflexão, né? De pensar nessa, de colocar realmente a filosofia em pauta, né? A nossa existência em pauta, a nossa vida. Isso é importante. Então agradeço também. Obrigado e abração. Valeu, até mais, pessoal. Então não se esqueça, curta o vídeo, compartilhe e inscreva-se no canal se você ainda não estava inscrito. Até a próxima. Tchau, tchau.